A paz do Senhor Jesus, meus queridos, tenham um bom dia a todos, para a glória de Deus, amém? Glória a Deus. E hoje estaremos trazendo, aleluia, um tema muito importante para a igreja, amém? Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. E todos aqueles que assistirem esse vídeo, eu quero que você assista até o final, porque é muito importante. E hoje nós vamos falar sobre a necessidade de ordem no culto, ou quer dizer, na casa do Senhor. Temos que ter ordem na casa do Senhor, né? E eu vou estar lendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz: E fareis, pois, irmãos, que vos ajuntais para cada um de vós, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém, meus amados? Olha o que diz a palavra do Senhor, né? Olha o que diz as Santas Escrituras, que precisa ter ordem na igreja, precisa ter ordem nos dias de cultos. E hoje nós não vemos mais essa ordem. Tem pessoas que precisam aprender. Você já viu aquele hino, né? É preciso a gente aprender para ensinar. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender que na casa do Senhor precisa ter ordem. Tem igrejas, entre aspas, que essas igrejas, às vezes a gente vai e a gente não entende mais nada, na palavra do Senhor. Porque enquanto um está falando, um está revelando, o outro também está falando e você não sabe quem você vai ouvir. Então agora eu vou te explicar todinho nesse vídeo o que esta palavra quer dizer. Aleluia, louvado seja Deus. Preste muita atenção. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo isso para edificação. Na igreja deve ter tudo isso. Na casa do Senhor deve ter todas essas coisas a qual a Bíblia nos fala. Que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Na igreja precisa ter o salmo. Há pessoas que vão ali ler um sermão, precisa ter um salmo para edificar toda a igreja. Na igreja precisa ter doutrina. Tem que ter doutrina na casa do Senhor. Na igreja tem revelação, a qual Deus usa alguém. O que é revelação? Deus usa alguém ali para revelar sobre a vida da pessoa, pelo que está passando, Só que Deus, ele não vai revelar a vida. Então não vou lá na igreja, porque vai revelar e eu estou passando por isso, e vai revelar na igreja e eu vou passar vergonha. Não, meu irmão. A Bíblia já diz que Deus não é Deus de confusão. E Deus, ele não envergonha ninguém. Ele revela aquilo que está passando na tua vida, que não tem problema alguém saber, mas aquilo que você está passando dentro da sua casa é outra coisa. Amém? E olha o que diz. Lá na igreja também tem línguas estranhas. Mas quando tem as línguas estranhas, tem que ter interpretação. Faça tudo isso para edificação. E o que é interpretação e o que é língua? Hoje eu vou falar mais sobre as línguas estranhas. Amém? Meus irmãos, nós podemos prestar atenção
que quando você às vezes chega num culto, né? E você está ali, aí Deus começa a usar alguém para falar em línguas, mas nunca surge um intérprete. E aquela pessoa, ela vai falando naquelas alturas, sabe? Vai falando em línguas. Aí talvez você pergunte, então é Deus que está usando ele ou não? Meu irmão, sim, Deus pode usar ele. Só que Deus usou ele, só que ele não soube usar. A Bíblia diz que quando nós falamos 1 ou 2 ou 3 vezes e não levanta nem alguém para interpretar aquilo que ele está falando, que a gente fale ali com nós mesmos e com Deus, calado. Não precisa nós alterar nossa voz para as pessoas ouvir, sendo que não tem um intérprete. Aleluia. E você só vai falar em línguas, em voz alta, se tiver um intérprete para interpretar aquilo para a igreja. Porque às vezes você fala em línguas e os membros das igrejas não estão entendendo o que você está falando. E às vezes tem pessoas que vão louvar ou cantar e pega e canta o hino todinho, falando em línguas. Mas onde está o intérprete? Como nós vamos saber o que ele está dizendo? E se não for línguas? E se for uma maldição que nós não conhecemos alguém e às vezes está jogando aquela maldição sobre a igreja? Como que nós vamos interpretar? Mas louvado seja Deus. Como diz, você fique calado quando não tem um intérprete. Aprenda esta ordem no culto, na casa do Senhor. Fique calado quando não tiver um intérprete. Fica falando em língua só para ti mesmo e para Deus, entendeu? Você fecha os olhos ali e fala, Senhor, e se Deus está te usando em línguas, fica falando com você ali mesmo. Não precisa alterar para falar para a igreja, sendo que não tem um intérprete. Eu vou citar um exemplo. Às vezes tem irmãos ou pastores ou presbíteros, qualquer um que é usado por Deus, aí fala, irmão, Deus mandou passar um recado para você. Aí o irmão está ali esperando o recado, aí ele põe a mão sobre o irmão, não sei o que, e começa a falar em língua, ele dá o recado todinho falando em línguas. E o irmão não entendeu nada. O irmão, ele não está entendendo nada do que o pastor, que aquele irmão falou. Porque não tem intérprete. Então, se não tem intérprete, tenha ordem e decência na casa do Senhor. O Senhor está falando para você que é usado em línguas estranhas, para você que é batizado com o Espírito Santo. Tenha ordem e decência na casa do Senhor. Louvado seja Deus. E eu vou dizer mais. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo. Tudo isso que eu estou falando está aqui na palavra, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 até o 33. E falem 2 ou 3 profetas, e outros julguem. Mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Amém? Às vezes Deus te usou, vamos supor que Deus te usou ali, e você está falando, e na mesma hora que você está falando, o outro levanta de lá, falando também, aí outro já levanta dali, falando também. Como que a igreja vai entender? Como que nós vamos saber quem é que está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus? Como que nós vamos dar? Nós não vamos saber para quem nós vamos ouvir, qual dos 3 nós vamos ouvir. Então a Bíblia fala que espere um pelo outro. Se alguma coisa for revelada, cale-te primeiro. Porque esperarem um pelos outros, quando um terminar, aí você vai falar aquilo que Deus te revelou. Quando ele começar a profetizar, você cala-te e deixa ele profetizar. Quando ele terminar, você fala aquilo que Deus mandou você falar.
Mas tem pessoas que não têm ordem. Um está profetizando, falando aquilo, o outro já levanta de lá também falando algo. E a igreja não sabe quem vai ouvir. Então precisa ter ordem na casa do Senhor. Você precisa aprender que a casa do Senhor, as coisas são todas em ordem. Vou ler mais. Porque todos podereis profetizar, mas um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Amém? Então aqui diz, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então Deus, ele não é Deus de confusão. Ele não confunde ninguém. A Bíblia fala que todo aquele que nele crê não será confundido. Então Deus, ele não faz confusão com ninguém. Deus, ele não faz confusões dentro de igrejas. Deus, ele não usa um ali, outro ali, outro ali, outro ali. De repente não, Deus, ele deixa tudo na ordem. Ele usa um primeiro, quando aquele terminar ele usa o outro. Aleluia, louvado seja Deus. E por assim vai. Então, meus irmãos, se tem algo que você precisa aprender, aprenda isso primeiro. Tenha ordem na casa do Senhor. Ordem e decência, para que todos nas igrejas são edificados. Às vezes tem pessoas que vê algum irmão falar em línguas, ou louvar em línguas, e quer louvar também falando em línguas. Parece que corrige ali, copiou aquele irmão, E eu já prestei bastante atenção sobre essas coisas. Parece que copiou o irmão, aí vai louvar, ele não louvava falando em línguas, Mas aí depois ali que viu um irmão louvando em línguas, aí quando daqui um tempinho ele já começa a louvar em línguas também. E cadê o intérprete? Quem é que vai interpretar para nós, Como é que nós vamos entender o que é que Deus quer falar para nós, sendo que não tem intérprete na igreja? E como eu falei que muitos chegam assim, pô, irmão, eu vou passar um recado de Deus para você. Aí começa, meu irmão, papá, tatá, e vai e fala tantas coisas pro irmão, e o irmão não entende nada, amém. E tem vezes que às vezes nós falando, amém, amém, meu irmão, e nem sabe nem o que foi que ele falou. Amém, eu recebo. E se vier uma pessoa desconhecida de fora que está entrando dentro da igreja para fingir ser um servo de Deus e começar a passar palavras de maldição para você, ele falou em línguas e ninguém interpretou para você, e aí você ainda creu naquilo, você deu o seu amém para uma maldição. Por isso precisamos aprender a palavra do Senhor. Precisamos estudar bastante a palavra de Deus. Às vezes tem muitas pessoas que são usadas nas emoções da carne. Tem pessoas que são usadas nas emoções da carne. E tem pessoas que nem emoções da carne não são usadas, Como eu já falei nos outros vídeos, às vezes estão virando palhaçadas dentro da igreja, Vê um pulando, outro pula lá também. E nós precisamos ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Como lá em Atos 2, que os discípulos estavam ali todos reunidos no mesmo lugar e veio aquele vento impetuoso, aquele som, sabe? E começou a usar todo mundo falava numa língua cheia de fogo, Numa língua cheia de fogo quer dizer línguas estranhas, e cada um falava em uma língua. E ali estavam muitos ali, ouvindo ali, e cada um de um país que falava em uma língua diferente. Só que eles não entendiam porque o povo, aleluias, os discípulos ali estavam falando línguas e eles que eram de outras línguas. E cada um entendia o que eles queriam dizer, porque eles estavam interpretando, eles estavam entendendo. Cada um falou, eles não são galileus, E eles estão falando, aleluias, eles estão falando tudo na mesma língua e todo mundo estamos entendendo.
Você vê? Por isso que precisa ter um intérprete na igreja. Ordem e decência, meu irmão. Amém? E que o Senhor Jesus venha te abençoar. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo. E que Jesus te abençoe. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal para mais vídeos. Em nome de Jesus. Amém? Não esqueça de ativar o seu sininho. Amém? Que Deus abençoe a todos.